Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Deus é bom. Quem acredita nisso, diga amém. Louvar a Deus pela vida da nossa liderança. Só estou aqui porque nós temos uma liderança, né? Nosso bispo nos autorizou e louvado seja Deus pela vida dele, da bispa Keila. Mas eu queria de verdade, põe sua Bíblia assim no banco, só um minutinho, eu já vou ler, mas põe no banco. Eu queria que você, quem tem um pastor igual você tem, pastor Samuel J. Marques, e quem tem uma pastora igual você tem, a pastora Ana Míria, você deve louvar a Deus pela vida dele. Você pode aplaudir a Jesus pela vida desse casal? Deus abençoe, Jota. Nós carinhosamente chamamos o pastor Samuel de J. Marques. Né? Deus seja louvado. Olhe para o seu irmão, pega a sua Bíblia, olhe para ele e diga para ele, fica tranquilo. Não, é sério, fala para ele assim, fica tranquilo. A sua história passa de uma mão para outra, mas não é de mão de homem. Eu vou repetir o tema da mensagem hoje. A minha história passa de uma mão para outra. Olha para esse irmão e fala, a sua história passa de uma mão para outra. Agora diz para ele, mas não é mão de homem. Eu vou ler com vocês Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Pode ser, irmãos? Deixa eu justificar para você uma coisa. Apocalipse para nós é igual parábola. A gente lê uma parábola e faz assim com a cabeça. Meu Deus! Mas algumas vezes a gente não está entendendo nada que a parábola está falando. Não é verdade? Não é? E Apocalipse, da mesma forma, segundo o livro Batalha Mundial, que é renovado a cada 2 anos, 75% dos crentes nunca leram o Novo Testamento completo. Verdade, não é eu, é o livro Batalha Mundial que diz. 83% dos crentes nunca leram a Bíblia completa. 34% dos crentes nunca leram um livro da Bíblia. Apocalipse é o livro que mais se tem curiosidade e o segundo menos lido. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Não é? Não vou entender isso aqui, ou então eu não vou nem ler. É assim ou não é? Mas justificando para você, por que eu vou falar desse livro hoje, bem rápido. Primeiro, porque este livro de Apocalipse é o que nós chamamos, que na Bíblia, você sabe, só não tem um Apocalipse. Esse é o Apocalipse de João. Já pode ler lá, você vai ver. Apocalipse de João. Existem outros livros apocalípticos na Bíblia, como é o livro de Daniel. Você vai ver que Daniel, há uma repetição de muita coisa de Daniel em Apocalipse, como também no livro do profeta Ezequiel. São chamados livros apocalípticos. E por que a gente tem tanto medo? Talvez por causa daquilo que o próprio Deus disse para Daniel. Quem se lembra? Quando Daniel acabou de escrever o livro, Deus diz, Daniel, sela as palavras deste livro. Porque sela para que quem leia não entenda. Porque essas revelações são para muitos anos. Então as pessoas liam e não entendiam. Quando João escreve o livro do Apocalipse, você lembra como Deus, bem dizer, termina o livro? Dá uma outra ordem e disse a João, não seles este livro.
Você não pode selar como Daniel, porque Daniel era para muitos dias, mas você, João, não seles, para que quem leia entenda. Porque essas revelações são para estes dias. É breve. Quem acredita nisso, diga amém. Então olha para esse irmão e diz, você pode ler e você pode entender. Agora, se ele não der glória a Deus agora, é porque saiu com defeito de fábrica. Não, você vai falar para ele, há uma revelação de Deus sobre você. Há uma profecia, uma palavra de Deus determinada sobre você. Põe a mãozinha assim na cabeça. Põe a mão na cabeça, fala, eu vou entender tudo. Eu vou ser o Joãozinho cabeça grande, pezão inchado, sabe de tudo. Que isso, pastor? Está escrito isso. João escreveu e disse, vós sabeis de tudo, porque tendes a unção do Espírito, e ninguém precisa vos ensinar coisa alguma. Olha para esse irmão e diz, você tem a unção do Espírito de Deus. Toda vez que você lê e não entender, o Espírito, o professor, está do lado para te explicar. Esse é o único livro que você lê e o professor está do lado, dizendo, se quiser, eu tiro a dúvida. Põe a mão no ombro desse irmão e diz, se quiser, ele tira a dúvida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não, é sério, quem entendeu e acredita nisso, diga amém. Amém. Então eu vou ler bem rapidinho, prometo, vou ser muito rápido, tá bom? Vamos ler? Amém. Capítulo de número 5. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e selado com 7, e vi um anjo bradando com grande, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aleluia. Oh, glórias a Jesus. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pôde ir abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Meu Deus do céu. E disse-me um dos anciões, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Aleluia. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Se você não der glória a Deus, é que você está ruim mesmo. Aleluia. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões meu Deus, João está com problema de visão. Como havendo sido morto, e tinha as 7 pontas e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7 para acabar. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Só depois do melhor glória a Deus, aí você senta. Não, irmão, depois do melhor, isso. Agora senta, aleluia. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias a Jesus. Selos serão abertos nessa noite. Vidas darão prosseguimentos nessa noite.
Vidas enroladas serão desenroladas nessa noite. Oh, glórias a Jesus. Vidas paradas terão continuidades nessa noite. E quem acha que manda na vida vai saber que não manda em nada. Aleluia. Posso dizer uma coisa, talvez você já tenha visto eu falar, porque a gente sempre fala daquilo que marca muita gente. Eu vou te falar uma coisa, não caia da cruz. Algo gira em torno de nós. E na década de 80, isso se tornou muito forte no Brasil. Porque a teologia arminiana, a qual nós, os assembleanos, acreditamos, nem todos, mistério, começou a ser muito divulgada. Por que isso? Porque na década de 80, pregadores pararam de pregar o resto das escrituras, cometeram erros escandalosos. A igreja não pode ser uma igreja manca. Paulo diz, quando vocês se reúnem, uns têm, aleluia, hinos, outros têm salmos, outros têm cânticos espirituais. Aleluia. E na igreja de Antioquia, capítulo número 13, tinha, aleluia, profetas, mas tinha também doutores. Oh, glórias a Jesus. Isso fala da necessidade da igreja num todo. Quando Paulo escreveu, na verdade, quando Paulo está saindo da cidade de Éfeso, Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever e Paulo diz uma frase que eu queria que a gente pensasse nela hoje. Paulo olhou a igreja, os anciões, e disse, eu vou embora. Aleluia. Eu estou indo embora. Mas no meio de vós se levantarão lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Mas Paulo diz isso, e uma das características dos lobos devoradores é que eles pregam só parte do evangelho. Deixar para lá. Porque um do maior ramo, se você quer conhecer uma doutrina herética, é que ela faz duas coisas. A primeira, ela subtrai alguma coisa da Bíblia. E depois ela acrescenta algo na Bíblia. É assim, toda heresia assim, ou ela põe algo ou ela tira algo. Por isso há uma palavra em Apocalipse, maldito todo aquele que acrescentar ou que tirar uma vírgula, um tio dessa palavra. Por isso a preocupação de Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, é aleluia. Quem tem paciência comigo, uns 3 minutinhos assim, aleluia. Quando escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse a eles, capítulo número 4, olha, uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, e outros de Cefas. Ele diz, gente, tudo isso eu vos escrevi, aleluia, para que vocês aprendam só uma coisa. Capítulo 4, Paulo diz isso. O que, Paulo? A não ir além do que está escrito. Olha para o seu irmão e diz, não interessa o que fulano diz, não interessa o que fulano acha, para nós o que vale é o que está escrito. Para você ver como isso é tão forte, posso, pastor Jatamar? Para você ver como isso é tão forte, que o primeiro concílio da igreja não foi o concílio de Nicéia em 323, 25, não, senhores. Esse é o primeiro concílio da nossa história moderna. O primeiro concílio da igreja se deu por volta do ano 30, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. É o primeiro concílio da igreja, quando a igreja se reúne para tratar de algo que está fazendo mal a ela. Aleluia. E quer que eu diga uma coisa? Os crentes se escandalizam ao ler essas coisas. Esse dia uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu vou embora dessa igreja. E eu falei, por que você vai embora? Falou, porque os irmãos aqui vivem discutindo. Eu falei, você não viu nada. Então vai logo antes que você veja um sair no braço. Ela falou, o senhor é maluco? Eu disse, não, que isso é normal na igreja. Como assim?
Aleluia. Eu falei para ela, você nunca leu Atos? Atos capítulo número 5, só tinha cabeção lá. Só tinha doutorzão, irmão. Vou te falar quem está reunido lá, aleluia. Silas, aleluia. Era o mais fraquinho. O irmão Paulo, aleluia. O irmão Pedro, aleluia. O Tiago, aleluia. O filho de Zebedeu do capítulo 2 estava lá ainda. Estava nada. Já tinha ido embora. O Tiago que está lá é Tiago, irmão do Senhor, chamado de Tiago justo. Aleluia. Ou então, como a história da igreja o chama, de casco de camelo. Aleluia. Eles estavam lá. Olha para você ver só. Começou uma confusão. Olha o que Atos diz. Se você duvida, lê aí. Atos 15 diz assim: e houve. Aleluia. Vou repetir para você. Olha para esse irmão e diz: irmão, não me escandalizo mais com nada. Depois que eu leio Atos, eu não me escandalizo mais com nada. Olha para esse irmão e diz: não se escandaliza com nada, vado. Vou repetir. E houve não pouca contenda entre os irmãos. Não pouca, muita. O pau rolou, o pau comeu. Aleluia. Olha para esse irmão e diz: você quer a igreja perfeita? Se tranca dentro de um quarto. Não olha no espelho, porque se você olhar, Tiago diz que você já reconhece que você não é perfeito. Igreja perfeita não existe, não vai existir. Existe uma igreja que está sendo aperfeiçoada até o dia de Jesus, o Cristo. Aleluia. Só para nós ver como é importante esse negócio que está escrito. Paulo disse: eu não quero que vocês vão além do que está. Pode ler Atos 15, o primeiro concílio. O texto vai dizer, pastor Samuel: e levantou, pois, Pedro para discursar. E Pedro deu um discurso bonito, falou: amados irmãos, vocês sabem que eu também era radical, meio besta igual vocês, que achava que Deus só usa eu, que o negócio de Deus é comigo porque eu sou judeu, mas eu quebrei a cara quando eu cheguei na casa de Cornélio e o Espírito caiu sobre ele e ele começou a falar na mesma língua que eu falo. Silas discursa. Paulo, o apóstolo, discursa. Mas olha para o seu irmão e diz: a igreja não segue discursos. Olha para ele: a igreja não vive de palestra. A igreja não vive de coach. Manda o Marçal ir plantar banana em outro lugar. Olha para ele: a igreja de Jesus Cristo vive é do que está escrito. Não, você não pode dar glória a Deus pelo que está escrito. Eu já vou no texto. Aí, adivinha quem levanta, irmão? Paulo discursa. Todo mundo, é assim ou não é? A gente está numa reunião, a gente fala e dá opinião. Aí a gente está até sentindo. Aí levanta a autoridade. E tudo que a gente falou vira balela. Estou mentindo? Pode ler. Pedro discursou, Paulo discursou, Silas foi discurso. Mas o único que teve autoridade foi Tiago. Quando ele levantou, olha a primeira palavra na boca do Tiago: irmãos, calem a boca. Não li isso não, lê lá: irmãos, calai-vos. Olha para ele: quando a autoridade fala, irmão, a gente cala. Aí ele levantou, pastor Samuel, e olha o que ele diz. Não discursou, não tem discurso, não tem palavra bonita, porque Tiago é o homem que menos fala em toda a história da igreja. Não tem palavra bonita. E o dia que o cara ainda escreve alguma coisa, ele ainda fala: é bom falar pouco.
Olha para o irmão e fala, mas fala pouco. Aí Tiago se levanta e diz, amados, escreve. Por quê? Porque até agora eu só ouvi discurso. Mas agora escreve, porque o que eu estou falando se tornará doutrina para a igreja. Escreve, escreve. Olha para o seu irmão e fala, nós vai atrás do que está escrito. Então na década de 80, muita gente cometeu a loucura de fixar a igreja numa só coisa. A panela que ferve no Oriente. Saiu um doido aí dizendo de um tal de código da Bíblia, que eu não vou para Israel, quem quiser ir, vai. Tinha um outro doido, eu vou deixar para lá. Escreveram um monte de livro. Hoje os livros dele, nem eles têm coragem de ler. E quanta gente ficou empolgada. Por quê? Porque é um dos extremos da Bíblia. Eu posso te falar tudo. Mas só quem tem autoridade. Falar uma coisa que ninguém vai desviar, não. Talvez uma das piores misérias que se inventou nessa nação foi a Bíblia comentada. Que isso, pastor? Talvez tenha sido um câncer no seio da igreja. Porque eu já vi gente falar, está escrito na Bíblia. Eu falei, não está, irmão. Tá, eu li. Eu falei, eu nunca li isso, irmão. Não está, está sim. Aí eu falei, então pega a Bíblia e me mostra. Quando o irmão abre, é uma nota de rodapé da Bíblia. Olha aqui, pastor. Eu falei, irmão, isso não é Bíblia, isso é concepção do autor. Isso é um comentário. Pastor, o que o senhor está dizendo? Pouco me interessa o que fulano acha, o que fulano deixa de achar. O que vale é o que está escrito. Quem entendeu? Quem entendeu? Olha para esse irmão e diz, vai pelo que está escrito. Fica no que está escrito. Obedece o que está escrito. Guarda o que está escrito. E você vai ser abençoado pelo que está escrito. Quem entendeu, diga amém. Aí para nós entrar no texto e eu pregar 10 minutos e ir embora. Aleluia. Qual que é o grande problema dos crentes? Porque da década de 80 para cá, criou-se um câncer na igreja. De uma doutrina que a gente vem entendendo um pouco errada, que vocês estão cansados de ouvir eu falar isso. E por que o senhor vai falar isso? Porque está no texto, eu vou te explicar. A crentaiada hoje, irmão, eu não sei, aqui não tem, o senhor não tem esse problema. Mas eu tenho, pastor. A crentaiada hoje, irmão. Posso falar? Posso falar? Fala assim, está uma miséria. Irmão, a crentaiada hoje está terrível, pastor Samuel. Eles levantam de manhã. Diz, o negócio é o seguinte. A partir de hoje eu mudei de igreja. Não, e o negócio é o seguinte, mudei de mulher também. Vou mais longe e a partir de hoje mudei de sexo também. E ele chega e fala assim, ó, e quer saber o seguinte? Eu vou aonde eu quero, quando eu quero, e nem tenho que dar satisfação para ninguém. Aí você vai perguntar, sabe o que ele fala? E meu livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio, irmão. Ó, para não desviar, olha para esse irmão e fala, livre-arbítrio. Fala para ele, existe. Eu concordo, existe. Mas fala no ouvido dele, livre-arbítrio é coisa de crente desviado. Livre-arbítrio é coisa de crente desviado. É crente desviado que diz, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Não, senhor, Tiago escreveu e disse, não deve ser assim, meus irmãos. Mas quando vocês levantarem de manhã, diga, se Deus quiser, se Deus deixar, se for da vontade de Deus, então nós mudaremos, compraremos e eu sairei da cidade. Põe a mão no ombro desse irmão e diz, a vida é sua. Mas quem diz que é você que manda nela?
Só quem é servo faz assim com a mão. Só quem é servo. Então eu vou te dar uma notícia: servo não tem querer, servo não tem vontade própria, servo não vai aonde quer. Servo, se quer, come o que quer. Ele come o que o seu Senhor dá, a hora que o seu Senhor dá. Quem pode dar glória a Jesus? Se você lembra do programa do Faustão, pastor? O senhor lembra? Que tinha um quadro lá, quem se lembra? Se vira nos 30. Lembra? Aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim: o servo, o seu senhor cuida. Ele come o que o senhor come. Ele vive debaixo da mão do seu senhor. Mas e o jornaleiro? Lucas 15, na casa do meu pai há muito jornaleiro. O que é isso? São servos independentes no Novo Testamento, que já não seguem mais a ordem do seu Senhor. Quando Jesus contou a parábola dos trabalhadores da última hora, eles estão parados na praça, porque ninguém assalaria. Ou seja, você não é dono do nariz? Então te vira aí quando a crise chegar. Fica sentado na praça, esperando a boa vontade dos outros. Você não é? Olha para o irmão e fala: você não diz que você é o cara, que é você que manda na sua vida, que pastor, que igreja, que Deus. Eu vou. Então, quando a coisa apertar, vai no programa do Faustão e te vira nos 30. Ó, pastor, posso usar aquele menino ali? Esse pastor, posso? Vou fazer, você vem, tá? Fica aí, Vasco. Quem manda é ele. Você não manda nada. E não vem sorrindo, não. Jesus um dia contou. Está lá um texto de um homem. Ele caiu na besteira de pegar, pastor J. Marcos, lê o texto que você vê de Marcos, de pegar e falar para os amigos dele assim: ó, eu construí sinagoga, eu fiz igreja para vocês, então eu não sou qualquer um. Vai lá e diz para Jesus vir na minha casa. E os homens foram, contaram Jesus. Ele é gente boa, construiu até sinagoga para nós, falou para o senhor ir lá na casa dele. Mas ele caiu em si, falou: meu, será que eu estou doido da cabeça? Querendo dar ordem para Jesus? Falou: que loucura. Eu acho que ele pensou, acho que eu estava meio endemoniado. Ele saiu de casa e foi encontrar com Jesus. Quando encontrou com Jesus, ele falou: senhor, perdão aí, tá? Eu estava meio chapado da cabeça. Não precisa ir lá em casa, não. Só uma palavra do Senhor já basta. Porque servo vive é de palavra. Ele falou para Jesus assim: porque eu sou homem sobre autoridade. Eu não tenho, mas eu estou constituído de autoridade do império. Eu digo para o meu servo: vem cá. Vai demorar? E ele vem. E quando ele chega, eu olho para ele e falo: vai. E ele vai. E eu digo para ele: ei, vem. E ele vem. E quando ele chega, eu digo: vai. E ele vai. Se o senhor falar, está falado. Olha o que Jesus disse, Jota. Obrigado, meu filho. Jesus ficou assim, ó. Faz assim pro irmão. Não, é sério, faz para ele. Ó Jesus, ó. Queixo caído. Eu estou traduzindo, estou listando. Eu estou fazendo uma transliteração do texto para você. Olha Jesus, ó. Fala pro irmão, queixo caído. Vai, volta, Jesus. Jesus falou assim: que isso, rapaz? Em Israel eu vi fé para ser curado. Eu vi fé para receber milagre. E nenhuma delas me impressionou. Mas o texto de Lucas vai dizer: e Jesus ficou impressionado com a fé dele.
Porque a fé que leva à obediência. Quem tem fé para obedecer, levanta a mãozinha lá no céu. Isso, levanta a mãozinha lá no céu. E diz: Senhor, o céu vai abrir hoje. Se o Senhor quiser levar a vida velha para o norte, lá vai eu. Se o Senhor quiser levar para o sul, lá vai eu. A partir de hoje, só quem tem fé. Eu vou começar a pregar agora. Até agora eu estava na introdução. Olha para o irmão e diz: a partir de hoje, eu nunca mais pergunto nada, eu nunca mais questiono nada, porque eu sei que o Senhor é quem manda. Vamos para o texto e eu prometo, pastor, vou acabar dentro do horário. Aleluia. Se eu quiser, não é você que manda, só o pastor. E como eu não sou besta, sim senhor, olhe para mim. Está lembrado do texto que nós lemos? Tudo isso é a introdução do texto. Ele vai dizer: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Não há dúvida, quem está sentado sobre o trono aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus. Destra aqui nesse texto, só não é mão direita, é mão aberta. Olha para o seu irmão e fala: mão aberta. Vem cá, vaso, que hoje o pastor Samuel te emprestou. Traz a Bíblia. Isso. Olha para eles, da Bíblia. Olha para eles, abre a mão. Ele está com o livro na mão direita. Abre a mão. E a ideia do texto do grego é essa, pastor. A mão está aberta e o livro aqui. Essa ideia que qualquer um pode chegar e dirá: tenta. Não, está com a mão aberta, não tem sinal de força. Tenta. O texto vai começar dizendo que as pessoas sequer tinham coragem de olhar para o livro. Quanto mais de vir tomar da mão daquele que está sentado sobre o trono. Obrigado. Fica lá que eu vou te usar. Aleluia. Ao ver isso, há uma proclamação de um anjo. Um anjo. Esse anjo forte, senhores, aparece nos 3 eventos mais importantes de todo o Novo Testamento ou do livro do Apocalipse. Ele aparece no capítulo 5, que nós lemos, que é sobre o livro selado. Ele aparece no capítulo 10, quando é dado a João um pequeno livro para João comer. É o mesmo anjo. Pode ler capítulo 5, verso 1, em um anjo forte. Ele aparece no capítulo 18, quando cai a grande Babilônia. Ele chega e cai a grande Babilônia, mas o texto vai dizer: o mundo está apavoroso, achando que é Satanás que manda. Aí esse anjo forte desce, e o texto vai dizer que ele põe um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Não entendeu nada? Ele está dizendo: está dominado. Quem manda aqui não é a besta, quem manda aqui é aquele que está sentado sobre o trono. Qual é o nome dele? Um anjo. Esse anjo é tão glorioso que no capítulo 10, você vai ler, o capítulo 10, ele desce sobre uma cortina de fumaça. Os seus pés brilham como o meio-dia, o seu rosto. Ele chega a ser confundido com a pessoa de Jesus. Há alguns intérpretes que até confundem, achando que ele é Jesus, devido à majestade, o poderio desse anjo. Só que esse anjo, ele é um anjo forte. Ou seja, ele é caracterizado em toda a Escritura pela sua força. Agora, guarde isso. Me diga o nome dele. Me diga o nome dele. Já disseram que ele é Miguel, já disseram que ele é Azael, já disseram que ele é Gabriel. A Bíblia não diz nada. Só lhe dá uma característica: o anjo forte. Olha para você ver o poderio desse anjo, porque eu já vi gente de voz boa. Já vi. Tinha um menino na minha igreja, quando eu era adolescente, eles tinham um conjunto chamado Raiz de Jessé.
Esse menino, a voz dele era tão poderosa que quando ele ia no estúdio gravar, ele tinha que ficar a 4 metros com o microfone, ele a 4 metros longe de todo mundo, no final do estúdio, senão a voz dele cobria todo mundo. Era natural, uma voz poderosa. Aleluia. Mas procurem na Bíblia, procurem em toda a terra uma voz mais poderosa do que a desse anjo. Olha só, quando ele viu o livro selado, ele clamou. Qual foi o clamor do anjo? Para a gente não perder, segura. Qual é o clamor do anjo? Olha o clamor do anjo. Quem é digno? Aleluia. De abrir o livro e de desatar os céus. A voz desse anjo foi ouvida nos 3 reinos existentes. Olha o que a Bíblia diz. Que o céu inteiro ouviu a voz dele. E no céu não se achou ninguém digno de abrir o livro e de desatar o céu. Que voz, hein, irmão? Mas a voz dele é tão poderosa, pastor Jatamarque, que ecoa no mundo dos homens. Dizia em toda a terra, não apareceu ninguém, aleluia, digno de abrir o livro. O texto vai mais e diz, e embaixo da terra, ou seja, no inferno. Quando chegou no inferno, os demônios ouviram a voz do anjo. Quem é digno de abrir o selo? De desatar os selos e abrir o livro? Eu tenho certeza. Os demônios sentados ou deitados, sei lá, ou dançando ou farrando, viraram para o trono do Lúcifer e olharam para ele e diz, o chefe, ele vai, ele tem, ele pode. Sentado estava, sentado ficou. Porque o texto não diz capacidade. O texto diz dignidade. Quem é digno? Olhe para o seu irmão e diz, tem muita gente capaz na igreja, mas ministério não se faz com capacidade. Porque Deus não chama ninguém capaz, mas Deus capacita a todos que chama. Ministério, senhores, é dignidade. É quem tem dignidade, santidade, honestidade, padrão de vida reto, para poder chegar lá e abrir o selo. Aleluia. Posso falar? Ninguém vai desviar. Lembra da casa de Filipe? O texto vai dizer, e Filipe, o evangelista, que era um dos 7. E Filipe era pai e tinha quantas filhas? Quem se lembra? Lembra não, gente? Filipe tinha quantas filhas? E olha o que o texto diz para acabar. E as filhas de Filipe eram profetisas. Agora, olha a característica da vida delas. E eram todas donzelas. Aleluia. Não entendi, pastor. Aqui está se falando de santidade, de integridade de vida. O Novo Testamento liga o ministério ao tipo de vida que a pessoa leva. Aleluia. Não entendi, não. É um safado, mas é profeta. Não, pastor, é um vagabundo, mas não. Chegou o tempo de Deus querer quem é que tem dignidade para poder servir a Ele no altar. Levanta a mão para o céu, irmão. Quem sabe você não tem capacidade nenhuma. Quem sabe você não se acha capaz. Quem é que disse a você que Deus está atrás de gente capaz, Jeremias? Eu não estou atrás de gente capaz, mas eu estou atrás de quem tem a dignidade de se manter separado, de se manter honesto aquilo que eu tenho dado. Se você pode, dá glória a Jesus. Digno. Aleluia. Olhem para mim, eu vou acabar. Olhem para mim. Não foi achado ninguém. Agora olhe para mim.
Olhe para mim. O texto vai dizer que o livro, aleluia, está selado por dentro e por fora. Outras traduções vai dizer que ele é escrito por dentro e por fora. O que é isso? No mundo antigo, se escrevia um resumo da história. Quem está me entendendo, diga amém. Segura, irmão, senão você não vai entender a mensagem. Aí você vai ficar, não, olha para o irmão e diz, eu vou entender tudo. Então segura. No mundo antigo, eles escreviam um resumo da história daquele livro por fora. Era só um resumo. E dentro a história por completa. E por que se selava o livro? Com os sinetes de um rei ou de uma autoridade. Porque só ele podia abrir aquele livro. Isso impedia, aleluia, que o conteúdo escrito fosse violado. Os selos era para proteger a história que está escrita dentro do livro. Enquanto tiver selado, a história está protegida. Quem entendeu, diga amém. A outra interpretação que se dá a isso é que o livro está escrito por dentro e por fora. O que quer se dizer? Ele está escrito, a história está completa. Não tem mais nada que acrescentar. Aleluia. Mas pastor, e se alguém mexer no resumo que está por fora? Porque qualquer um pode alterar o que está por fora. Eu quero ver alterar o que está por dentro. Aleluia. Pastor, não entendi nada ainda. Tá bom, já eu explico. Quem entendeu até aqui, diga amém. Que livro é esse? Esse não é o livro da vida, senhores. Também não é o livro do Atos dos Homens, porque o texto vai dizer, e foram abertos-se os livros, e os homens foram julgados pelo que estava escrito nos livros. Que livros são esses? Êxodo, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos, Romanos. São os livros da Bíblia. Goste a humanidade ou não, nós vamos ser julgados pelo que está escrito. Vou repetir, goste você ou não, seremos julgados pelo que está escrito. Eu vou repetir, goste você ou não da Bíblia, você vai ser julgado pelo que está escrito. Olha para esse irmão e diz, então lê, irmão, que está escrito. Senão você pode ser julgado a reveria. O que é a reveria? É quando você não sabe por que está sendo julgado. Mas está, porque está escrito. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Esse livro é o livro da história da humanidade. Vou repetir, esse livro é o livro da história da... Você percebe que a história só tem continuação depois que o livro é aberto? Não entendi, pastor. Este livro é o livro da minha e da sua história. Vou repetir para você, esse é o livro da minha e da sua história. Se você não der glória a Deus agora, eu taco a Bíblia em você e vou embora. Olha, pastor, o que o senhor está dizendo? Satanás acha que controla a nossa história. Há governos achando que pode controlar a vida da igreja. Tem gente que pegou a sua vida, por exemplo, te tirou do emprego, te mandou embora. Aí ele diz assim, acabei com a vida dela. Olha para o irmão e fala, isso é só o resumo, irmão. Ele só pôde mexer no que estava escrito pelo lado de fora. Mas pelo lado de dentro é inviolável.
Olha para esse irmão e diz: a tua história não é decidida em gabinete, querido. A tua história não é decidida por homens. A tua história, eu vou falar. Se você não der glória a Deus, vem cá, pastor, de novo. Olha a sua história. Olha a sua história. Vem, pastor, traz sua Bíblia. A sua história está na mão de quem? Ô pastor Samuel, eu posso botar ele sentado nessa cadeira? Posso? Senta ali, meu filho, senta ali. Olha, pai de coração, só agora esse irmão está simbolizando a pessoa de Deus. Estica a mão, meu Deus, a mão aberta, a mão aberta, a mão aberta, mão aberta. Olha, o livro da minha e da sua história está na mão de quem? Não, fala alto, irmão, está na mão de quem? Está na mão de Deus. O diabo é atrevido, ele diz: eu toco, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou tirar. Tem gente que acha: eu vou acabar com a vida dela. Olha para ele: vai lá então, você é corajoso, pega a minha história da mão de Deus, vai lá, tira da mão dele a história da minha vida, eu quero ver. Quem veio para adorar, essa é a hora. Levanta a mão, vai. Não, vai. Olha para esse irmão e diz: a tua história não está na mão de homem. A tua história está na mão daquele que está assentado no trono. Não, fica aí. Aleluia. Sabe por que João chorava muito? O texto vai dizer que João chorava. Por que ele chorava muito? Porque João sabia o que era aquilo. E ele falou: a nossa história está selada. A nossa história está acabada. Não tem quem vai dar continuidade na nossa história. Não tem quem vai dar continuidade na nossa história. O livro da nossa história está selado e está fechado. E não foi achado digno ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, para abrir o livro. E aí, aleluia, João chorava. Mas ele ouviu uma voz que disse: João, chora não. Ô João, chora não. Eis aí quem, irmão? Eis aí quem, irmão? Eis aí quem, irmão? O leão da tribo de Judá. Quem é o leão? O leão é o que sai para pisar, é o que sai para devorar, é o que sai para matar. Leão não tem piedade. E é por isso que o anjo, quando vê, ele vê um leão. Mas vem comigo, está no texto, vocês leram. João olha, no meio dos anciãos. Quando ele olha, o que ele vê, irmão? O que ele vê, irmão? Eu disse para vocês, gente, presta atenção. Eu falei: João deve estar com problema de visão. Quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. E por que João vê um cordeiro? Porque anjo não precisa de perdão, anjo não precisa de misericórdia. Então os anjos vão sempre ver Jesus. Vem agora, Jesus, vem comigo. Fica aí, Jesus, de pé, no meio dos anciãos. Quando o anjo vê, ele vê Jesus, ele vê como leão. É aquele que sai para devorar. Mas toda vez, olha para o seu irmão, olha para ele e diz: toda vez que Cristo se revelar na sua história, que Cristo revelar no dia a dia da sua história, ele não pode se revelar como um leão, porque se ele revelar como um leão, ele devora. É por isso que o salmista escreve e diz: e a justiça e a misericórdia me seguirão. Não, senhores, é porque se a justiça vir primeiro, Deus mata, Deus fulmina. Mas João, aleluia, e também Davi escreveu e disse: a misericórdia, a misericórdia e a justiça me seguirão. Põe a mão no ombro desse irmão e diz: você não entendeu nada. Toda vez que Jesus se revelar na sua história, ele vai se revelar como o cordeiro, o que perdoa, o que é calado, o que tem paciência que ninguém tem, o que trabalha para a tua história.
Olhe para o irmão e diz: a tua história vai mudar de mão. Porque a história está paralisada. Deus não dá continuação a ela. Deus não atou e nem desatou os selos. Por Deus, a história da humanidade estava encerrada. Aleluia. Outro dia, Samuel, faz muitos anos isso, eu estava dando aula no seminário, e um aluno, para tirar sarro de mim, soube que eu era nordestino, né? Falou: ei, pastor, estou sabendo, hein? Falei: o que foi, miserável? Falei: estou sabendo que lá na sua terra as vacas estão usando óculos de sol, cara. Ray-Ban verde, só para enganar as vacas, para mostrar o pasto, tudo verdinho. Quando elas vão comer, está tudo seco. Eu tinha que pregar no seminário naquela noite. O sermão prova, era eu que iria pregar. E aí ele achando que estava tirando sarro de mim, e ele me dando o tema da mensagem. Quando ele falou isso, falei: entendi, Jeová. Olha para o seu irmão e diga: eu sou visto através das lentes do sangue de Jesus Cristo. Não entendi. Você quer ver? Se Deus olhar para mim direto, aquele Deus ali, o que acontece? Eu sou automaticamente fulminado. Davi disse: quem, Senhor, subsistirá diante de ti? Meu Deus. Mas quando Deus olha para mim, Jota, Ele tem vontade de me fulminar, de me matar, por causa dos meus pecados. Vem, Jesus. Deus vai olhar para mim, levanta, Deus, irado agora, para me matar. Irado, entra na frente, Jesus. Rápido, Jesus. Entra na frente, Jesus. Ou seja, aí, olha para mim, olha aí. Olha, Jesus, vai por trás dele, meu Deus, atrás dele, olha, você não entendeu? Quando Deus me olha através de Jesus Cristo, Ele me olha através da lente do sangue do Cordeiro, e Ele me vê e diz: eu não estou vendo pecado nenhum, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica de todo. Você não vai dar glória a Deus, você é ruim mesmo, hein? Senta lá, meu Deus, vou acabar agora. Olha para esse irmão e fala para ele: está com medo do quê? Está com medo do Lula? Nem a picanha ele teve capacidade de dar. Você acha que vai ter capacidade de perseguir a igreja? Está com medo do quê? Do comunismo que está aflorando de novo no mundo? Isso não me assusta. Napoleão Bonaparte disse: 3 anos e eu vou varrer de toda a Europa essa desgraça chamada cristianismo. Senhores, Napoleão Bonaparte morreu e Jesus Cristo ainda é adorado em toda a Europa. No ano de 1982, Nikita Khrushchev disse: se eu assumir o Kremlin e Jesus voltar, eu amarro ele num foguete atômico e mando ele de volta para a lua. 2 anos e eu vou acabar com essa desgraça chamada cristianismo. Nikita morreu no ano de 86. Madureira foi lá, abriu uma igreja na Rússia, e hoje são mais de 4 milhões de crentes dando glórias a Jesus. Mas tem um que diz assim: tá temendo por quê? Como é que é, Vasco? Canta aí. Tá chorando, é? Por quê? Tá com medo do quê? Trabalho. Morabacala séria. Oh, aleluia. Eu vou profetizar só para quem acredita. Faz assim com a mão. A tua história está escrita. Ninguém pode violar, ninguém pode adulterar. Deixa o diabo se levantar, J. Mark. Deixa o diabo fazer o que quiser. A nossa história.
Vai, meu Deus, está na mão de Deus. Olha a nossa história. Acabei agora. Vou acabar agora. A história do pastor Samuel não teria continuidade. Talvez ele já tinha morrido. Ele sabe do que eu estou falando. A minha história talvez tivesse acabado eu enfiado dentro das drogas. A história da minha família teria sucumbido. Estaria fechada. Ela não teria continuidade. Murabaio de Calamasséria. Só quem pode se liga no trono da graça, porque há uma profecia de Deus na minha boca. De Calamacita Lamahaio. A tua história já era para ter acabado, rapaz. A tua história já era para ter dado um fim. E até mesmo por mim, Deus soberano, eu já não te aguentava mais. Só que o meu filho se levantou. Levanta, meu filho. Está lá escrito. E ele foi e tomou da mão. Toma da mão dele agora. E tomou da mão daquele que estava sentado no trono. E disse: meu pai, a história vai continuar. Eu vou abrir o livro. Vem, Jesus. A história dele vai continuar. A tua história não parou. Cutuca esse irmão, diz: olha a tua história. Passou da mão de Deus para a mão de quem, irmão? Para a mão de quem, irmão? Quem tem língua estranha, fala língua estranha. Urabaio de Calavasséria. Faz um favor para mim. Sério. Escolhe uma pessoa, escolhe uma. Orabaio de Calamasséria. E diz para ele: Deus mandou o anjo dele hoje aqui para te falar. A tua história não terá fim. Deus está dando um novo começo a ela. Jesus desatou o selo. Jesus abriu o livro e diz: continua, 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 porque a tua história está na minha mão. Glória, glória. Isso, canta! Oh, glória! Mandou que tudo de novo, canta! Quem cuida de você? Levanta! Escolhe uma pessoa, agora é sério, para encerrar a mensagem. Urabaio de Calamasséria, Muramanduramasséria Bacalacita, Miria, oh glória! Vou perguntar e vocês me respondem, eu acabo a mensagem. Qual é o nome desse anjo?
Qual é o nome do anjo? Isso não é nome, isso é característica da sua personalidade. Qual é o nome dele? Não sei. Já li a Bíblia algumas vezes, nunca achei. Você não entendeu nada? Por que a Bíblia começa assim? Esse anjo marca os 3 eventos especiais do livro do Apocalipse. Não entendeu? Põe a mão no ombro desse irmão. Põe a mão no ombro dele, olha para ele. Olha para ele e diz: o seu problema, o nosso problema, é que nós estamos preocupados demais com o nome. Olha para ele e diz: para marcar a história, não precisa lembrar de nome. Você não precisa ter o seu nome falado. Eles vão falar das características que Deus te deu. É isso, vão lembrar. Passou aqui um negão, voz rouca, mas o negão marcou a história dessa igreja, porque Deus era com ele. Olha para esse irmão e diz: não se preocupa com o nome. Não se preocupa com o nome. A tua história está escrita. Fique em pé. Não chores. Quem cuida de você não dorme. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está você que estava afastado? Você não pode sair daqui sem Jesus. Era para você estar morto, não era para você nem estar vivo. E Deus te livrou do laço do passarinho. O laço quebrou e você escapou. E hoje o céu está te convidando, Deus está te convidando. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa para Jesus? É só levantar sua mão que eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que está reconciliando com Jesus ou aceitando Jesus? Na live também, onde está a primeira pessoa? Eu quero orar por você. Ontem Deus salvou 15 almas aqui, mais 15 na live. Onde está a primeira pessoa? É só levantar a mão que eu quero orar por você. Você que está afastado. Você que hoje deseja mudar de vida. Jesus quer mudar a sua história. E você está aí sentado. Ou está em pé. Mas Deus está te chamando hoje. A vida é feita de escolha. Está vindo a primeira pessoa ali. Um dia Deus mudou a minha vida. Um dia Deus mudou a vida do pastor Calixto, como de muitos que estão aqui. Às vezes você olha esse jeitão do pastor, fala: da onde? Você não imagina da onde ele sai. E Deus fez tudo o que fez, porque Deus tem propósito. Eu estou esperando, tem mais vida que precisa vir para o altar. Muitas oportunidades são únicas.
E a sua vida é valiosa para Deus. Já tem um na live, mas aqui dentro tem vidas que precisam tomar uma decisão hoje. E Deus quer você hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Feche os seus olhos. Deus toca no coração dessas pessoas. Que precisa ter um encontro com o Senhor hoje. Não deixe ele sair daqui sem tomar essa decisão importante. Espírito Santo, mexa nesses corações e convença essa pessoa do pecado. Eu te dou mais 1 minuto. O Cordeiro de Deus está aqui. E só está faltando você. E é a última vez que eu chamo. Deus está salvando 3 na live já. Mas tem alguém que não pode sair desse santuário sem Jesus. As guerras que você está vivendo é grande. E Deus te trouxe para o lugar certo. Pode ser sua última oportunidade. Estenda suas mãos para cá. Pai, aqui está esta vida que hoje está tomando uma decisão importante. Escreva o nome dele no livro da vida. Transforma a vida deste moço. E aqueles que estão na live também. Que o Senhor possa transformar a vida deles. E a partir de hoje, eles possam ser uma nova criatura diante de Ti. Esse é o nosso pedido no Teu nome. Amém. Deus abençoe.